pessoal, tudo bem? Vamos voltar aí à nomenclatura de hidrocarbonetos. Vocês se lembram que na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre como montar a nomenclatura dos compostos de carbono com hidrogênio, tá bom? Então hoje a gente vai só finalizar um pouquinho o conteúdo e entrar na aula 6, tá bom? Vocês acompanham aí no livro de vocês, página 18 e 19, tá bom? Então bora lá. Os compostos orgânicos, hidrocarboneto, eles são compostos de carbono e hidrogênio. A gente falou sobre as características e classificações da montagem e das cadeias carbônicas, lembram? Pronto. Então hoje a gente vai ver só a finalização aqui de como é o processo de montagem e de reconhecimento dessas cadeias quando se trata da nomenclatura dos hidrocarbonetos, viu? Então assim, eles são classificados em alcano, alceno, alcino, alcadieno, bom? Então, e também temos os ciclos, que são as cadeias fechadas que a gente discutiu lá nas características de cadeia. Pronto. Então aqui, pessoal, é somente o intermediário que vocês vão utilizar para fazer a nomenclatura desse composto, viu? A tabela lá que tinha a montagem da quantidade de carbono, você já possui. 1 carbono, met, 2 carbono, et. Então essa tabela aí vocês já têm, dos prefixos. E também vocês têm no livro de vocês aí a tabelinha dos intermediários. Como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer a nomenclatura da minha cadeia se eu não reconheço o que ela possui, qual é a característica principal para ser classificada em um desses grupos, tá bom? Então assim, as cadeias carbônicas que só possuem ligações simples, chamamos de saturadas, ou seja, só tem um tracinho, somente uma ligação, elas são caracterizadas como alcanos. Quando vocês forem fazer a nomenclatura desses compostos, vocês vão utilizar o intermediário "an", tá? Por exemplo, se eu tenho uma cadeia aqui de 1 carbono e 4 hidrogênio, como é que vai ficar conhecida essa cadeia? Eu vou ter 1 carbono, que lá na tabelinha dos prefixos é met, o intermediário de ligação "an" e a terminação do grupo dos hidrocarbonetos "o". Então aí eu vou ter um metano, que vai estar classificado aí no grupo dos alcanos, tá bom? Então da mesma forma que você procedeu lá nos alcanos, vocês vão fazer essa observação também nos alcenos, que é uma cadeia que possui uma ligação dupla e as demais ligações simples. O que é uma ligação dupla? São 2 ligações, ou seja, 2 tracinhos, tá? Que a gente discutiu lá na aula, tá bom? Então, qual é o intermediário que eu utilizo para montar essa cadeia? Eu vou utilizar o "en", tá bom? Então, exemplo, se eu tenho uma cadeia que vai ter 2 carbonos, aqui, vou montar para vocês a fórmula estrutural. Então, qual é o prefixo que eu vou utilizar aqui? Et. O intermediário, se eu tenho uma dupla, "en", e a terminação do grupo "o", eteno, tá? Então, isso é característica de grupos de hidrocarbonetos. Os alcinos é quando eu vou ter uma ligação tripla, tá bom? Uma tripla, os demais tripla. Eu vou utilizar o intermediário "in" nessa mesma ordem aqui que vocês observaram, tá? Tenho em mão sempre tabela de prefixo, tabela de intermediário e a finalização do grupo. Para este grupo aqui, a finalização é "o", viu? E também temos o alcadieno, pessoal, que o alcadieno é quando eu tenho mais de uma dupla nessa cadeia, tá bom? Então assim, você vai observar a característica da cadeia, você vai observar a montagem dessa cadeia. Então tudo isso faz parte da observação para vocês fazerem a montagem da nomenclatura, viu? Então só finalizando, quando se tem cadeias fechadas que não tem alternância de ligações, chamamos de ciclo, ciclo e colocamos aí a nomenclatura, tá? Ciclo propano, ciclo butano, então são cadeias que vai possuir a quantidade de carbono lá descrita nos prefixos, tá bom? E essa descrição, ela vai ser ao contrário de uma cadeia aberta. Ela vai ter a palavra ciclo na frente, para identificar que essa nomenclatura, que esse composto, ele provém de uma cadeia fechada.
Porque normalmente você visualizando o desenho ou a fórmula estrutural, você vai perceber isso. Mas se você só possui o nome, por exemplo, quando vem esses compostos em medicação, produtos de limpeza e nas demais formas que vamos encontrá-lo, você não vai saber se ele é aberto ou fechado. Então, sempre quando for fazer a nomenclatura de cadeias fechadas, vocês vão colocar o nome ciclo na frente. Só lembrando que o benzeno, que é um anel aromático que tem alternância de ligação, ele não obedece essa questão de ciclo, tá bom? Então, quando vocês forem fazer essa nomenclatura, conta a quantidade de carbono, verifica se está realmente ligada, a questão da quantidade de ligações que possui. Então, tudo isso vocês vão precisar observar para fazer a nomenclatura da cadeia carbônica a seguir, tá bom? Então, isso aí são alguns pontos que vocês precisavam observar para fechar aí a parte de nomenclatura de hidrocarbonetos. E um detalhe, galera, quando eu tenho o benzeno sozinho, eu vou chamar ele a nomenclatura dele é benzeno, tá bom? Então, assim, quando ele está com compostos ligados, chamamos de ramificação, tá? E ele sempre vai ser considerado a cadeia principal, tá? Então, sempre ele vai ser. Em casos dele estar apenas com alguns compostos aqui. Se ele estiver disposto em uma cadeia aberta ligada a um carbono, aí pode ser que ele seja uma ramificação. Só que o nome não vai ser benzeno, ele vai ser um fenol, tá? Então aqui só é alguns passos para a montagem da nomenclatura de hidrocarbonetos, tá bom? Então, pessoal, a aula 6 de vocês, ela fala um pouquinho sobre a questão da aplicação desses hidrocarbonetos no nosso dia a dia, tá? Então, assim, a gente encontra esses compostos somente na química e laboratório? Não. Esses compostos eles são encontrados no nosso dia a dia, rótulos de embalagem, de produtos de limpeza, de medicamento. Então, tudo que você for analisar, leia direitinho lá que você vai ver a composição química dos compostos. E dentro dessa composição química, você vai poder observar alguns dos compostos de hidrocarbonetos que foram estudados em sala de aula, tá bom? Então, aqui tem o livro de vocês, ele traz aí uma lista de compostos que são encontrados na nossa residência, no nosso cotidiano ou também no meio ambiente, tá? Então aqui eu frisei alguns que é importante para vocês analisar e ver qual é a importância deles para a nossa sobrevivência, tá bom? Então a química orgânica, mesmo ela ter sido descoberta depois da química inorgânica, ela já existia na natureza, viu, pessoal? E assim, os compostos encontrados na natureza, ou eles pegavam e faziam a transformação para utilizar no nosso cotidiano, eles foram feitos, isso sem demandar ou sem saber a questão da composição, se era orgânico, se era inorgânico, e aí vai, tá bom? E assim, tem alguns materiais, principalmente as sacolas plásticas, que chamamos que são feitas de polietileno, tá? Elas também são originadas de hidrocarbonetos, que tem uma grande preocupação aí em relação ao nosso meio ambiente por conta da demora da degradação desse material quando é jogado no ambiente. Então demora, causa poluição, causa a morte de alguns, principalmente animais que vivem em água. Então assim, é importante que esse descarte seja feito da forma adequada, viu? Então assim, temos o gás natural, pessoal, que ele é proveniente e é utilizado também como combustível, viu? E só lembrando, não são todos os hidrocarbonetos que são derivados ou provenientes de combustíveis, tá? Ou petróleo. Alguns são encontrados ou provenientes de compostos distanciados aí lá do combustível. Tá bom? Então temos aí o naftaleno, vocês lembram? Aquela bolinha branca que a gente coloca dentro do guarda-roupa para poder espantar alguns bichinhos? Pronto, ele também é participante do grupo dos hidrocarbonetos e é de grande importância aí
nessa construção, tá bom? Então também temos o metano, que a gente sabe, a questão da queima lá dos combustíveis também, que é derivado do grupo dos hidrocarbonetos. E também, pessoal, temos um dos compostos que faz a questão da maturidade ou da questão do amadurecimento de algumas frutas. Também é derivado também do grupo dos hidrocarbonetos. Então é importante estar sempre observando, porque você pode encontrar isso dentro da sua casa, no seu dia a dia, você pode estar trabalhando com isso e não sabe que é do grupo dos hidrocarbonetos lá da parte da orgânica, viu? E também outro detalhe, o gás de cozinha. Temos aí o gás butano, que também é dentro do grupo dos hidrocarbonetos, viu, pessoal? Então, quando forem pesquisar, sempre dá uma lida na composição química dos compostos, que você vai ver sempre a participação de um dos compostos orgânicos aí na manutenção, na criação de compostos que utilizamos em casa, tá bom? Então aqui foi a nossa aulinha de hoje, viu? Só a parte de nomenclatura só terminando, viu? Vocês vão fazer as atividades aí que está listada aqui, viu? Da página, as atividades de sala e as propostas, tá bom? Faça também, pessoal, a atividade da plataforma, viu? Que eu estarei dando retorno para vocês. E também a da aula 6, viu? As páginas aí, tá bom? Então faça as atividades, tire a dúvida de vocês, assista lá as videoaulas que vai fazer um complemento lá. E dá uma lida também no capítulo para vocês observarem aí também essas questões aí que são bem relevantes. Então até a próxima aula.